mais alguma coisa? Vocês viram, né, no vídeo passado, que eu espero que vocês tenham assistido. Sobrou tecido, sobrou meio metro. Mas eu tô achando que tem muito aqui, não sobrou meio metro não, acho que sobrou quase um. E aí, eu fui olhar aqui no meu caderno, porque pra quem não sabe, eu acho que vocês não sabem mesmo, eu tenho um caderno onde eu rabisco as minhas ideias. Eu desenho roupas, eu faço anotação de como que foi o processo de costura de todas elas. Ah, Camila, mas você faz no digital. Eu não sei que software que usa. 2, eu sou velha e adoro escrever em papel coisa física. E aí, olhando aqui, folheando os meus desenhos que eu fiz da última vez, eu achei uma blusinha que eu desenhei e eu não fiz ela ainda e eu queria fazer. Só que eu não tinha achado esse momento ideal, sabe? Eu tava passando algumas coisas na frente e finalmente decidi fazer ela. E a blusinha da vez será essa. Essa aqui. Essa aqui eu já fiz, que é essa, e hoje eu vou fazer essa. Eu gosto de desenhar a frente e as costas. Nesse modelo aqui eu desenhei as costas com zíper. Mas à noite, pensando com os meus pensamentos, que não me deixam dormir rápido, eu acho que eu não vou fazer com zíper. Eu vou colocar um elástico só na parte de cima, que talvez fique bom. E aí ela tem, como vocês podem ver, babadinhos aqui embaixo, né? Babadinho assim, babadinho aqui. E esse recorte aqui é da frente, não é aqui atrás, e atrás é reto. E os babadinhos que acompanham o corte da frente. E de alcinha, porque eu não consigo usar coisa de manga. Para começar esta brusinha, a gente precisa do molde base e interpretar o molde base. Eu tava procurando o meu molde base e eu lembrei que eu tenho tudo isso aqui de molde. Oh, meu Deus! Eu já fiz um vídeo explicando como que eu organizei eles, vai estar aqui, e daí tá linkado aqui, porque foi um shorts. Porque eu gosto de desenhar os meus moldes, né, que eu falei pra vocês, eu não uso um molde base pronto. Ai, dá um feedback pra vocês. A moça adorou o vestido, ficou perfeito nela. Tá aqui algumas fotos. E o meu molde base, que eu risquei, desenhei, ele é assim, né, ele tem as minhas medidas. E essa aqui é as costas. E aí eu normalmente uso eles para poder fazer as minhas roupas. Então vamos lá começar. Eu risco ele de novo em outro papel para não precisar cortar e desenhar tudo de novo. E aí eu desenho ele em outro papel para poder interpretar. Vamos lá.
O molde ficou assim. Essa aqui é a parte da frente. E esses recortes é onde eu vou colocar o babadinho. E a parte das costas ficou assim. Tá um pouco curvo porque eu tive que fazer transferência de pence para não precisar ter aquela costura no meio. Na hora que eu costurar ele vai ficar certo. E aí aqui, se você juntar o molde aqui, ó, ele não encaixa e é normal. Essa parte maior é para eu dobrar e passar um elástico aqui em cima. A ideia é não usar zíper, mas se não der certo, não vestir em mim, eu vou ter que colocar um pedaço a mais aqui para poder dar a dobra do zíper. Eu estou com uma cara de acabada, porque eu não vi a hora passar, já são 4h12 da tarde. Eu só fiz isso aqui até agora. Na verdade, tem um adendo. Eu só fiz isso até agora porque eu errei. Ah! O que aconteceu é o seguinte: eu tinha costurado só essa parte de cima e aí eu já coloquei o babadinho. Nossa, ficou a coisa mais linda. Se eu fosse fazer um biquíni, ele já estava pronto. Só que aí eu esqueci que tem a parte de baixo, que eu quero deixar todas as costuras embutidas para ficar bonito. E aí eu tive que desfazer a costura. Aí vai lá eu descosturar, deixar alfinetado bonitinho, né, para não correr no lugar. E aí eu fui alfinetar essa parte aqui, que é a parte de baixo. Eu alfinetei ao contrário. Ficou a parte do avesso no direito. Aí solta eu todos os alfinetes. Vou lá, alfinete de novo. E agora tá assim, até o momento, entendeu? Tá as duas partes já alfinetadas. E aí o próximo passo é o seguinte: fazer a costura só no babado, aqui. E ainda colocar o outro aqui embaixo. Nos inserts eu não fiz eu mostrando a tira e tudo mais, mas é porque é uma tira. Ela tem. Eu adoro com essas coisas, porque eu sempre faço no zoiômetro e daí toda vez depois eu preciso anotar a medida. Adivinha, não tem. É uma tira de 4 centímetros dobrada em 2, ficam 2 centímetros, para fazer esse babadinho frufru, chuchuzinho. Eu também não mostrei eu fazendo babadinho porque é muito chato. Você costura ela reta inteira, não faz arremate, nem no começo, nem no final. E aí você vai puxando a linha até ele ficar assim, gruvinhadinho. Por isso tem que ser uma tira muito maior do que o tamanho que você vai usar, porque ele, né, diminui. Nossa, eu tô tão cansada, parece que eu tô aqui há dias e dias. Que isso, gente? Tem 1,45 m de tira. E daí essa aqui eu consigo usar depois pra... Mas usar também pras costas, que vai ter um acabamento. Ah, não é a tofu, eu achei que era tofu que tava ali, mas não. Tem nada ali. Eu vou dar uma pausa, eu vou tomar um café. Na verdade, eu tenho que ir na padaria buscar queijo, porque acabou. E aí, eu continuo. Talvez eu continue amanhã. Nossa, eu tô muito morrendo. Parece que eu acabei de acordar. Eu tô assim, ó. Ah, sem falar as dor nas costas. Nossa. Oi, hoje é o dia seguinte. Eu estou viva, né? Porque ontem eu tava morrendo. Atualizações. No momento tá assim. Tá bem parecida já com o desenho. Os babadinhos aqui. Só que eu acho que eu fiz um pouco errado. Por quê? Porque eu calculei o babadinho, né? Pra ficar bem assim embaixo do busto. Mas eu coloquei ele na altura do busto. Eu fiz tipo um dedo pra baixo. Então, esse babadinho não vai ficar onde eu quero, que foi aqui embaixo. Eu fiz errado. Ele vai ficar
no meio do peito, mais ou menos. Porque o seio, ele termina aqui, ó. Aí essa outra parte, e essa parte que tá aparecendo aqui é o forro. A parte das costas ainda não fiz, mas vai ser basicamente a mesma coisa. E depois colocar as alças. Enquanto eu alfineto aqui, vamos conversar um pouco, já que o nome do quadro é Costura e Fala. Eu tô num processo de começar a setar algumas coisas para fazer uma loja online. Porque a minha ideia é começar a vender algumas peças que eu consigo fazer mais rápido. E como eu já tenho um molde base, que ele tá ali, e eu vi que ele realmente funciona, né, para poder começar a virar um money. Só que essa parte é tão chata, mas tão chata, que eu achei que a parte mais chata que tinha era desenhar e riscar o molde ou alfinetar uma peça. Não é. A parte mais chata é a parte burocrática. Como sempre, a parte burocrática de qualquer coisa é chata. Só que é uma série de coisinhas, entendeu? Você tem que, lógico, criar o nome da sua marca, caso você queira ter um nome diferente do seu nome. Tem que criar o design, a paleta de cores, tipografia que você vai querer usar, logo. Ai, uma dor de cabeça que só. Eu tô a semana toda fazendo isso, né? Eu tô desde segunda-feira pensando e tudo mais, porque eu quero um nome para minha marca. Porém, eu não queria que fosse o meu nome. Eu acho meio sem graça. Eu gosto de ter tipo um pseudonome, mas não chega a ser apelido. Mas é algo que ainda assim as pessoas vão lembrar de mim e vão. O que você tá fazendo? Que as pessoas ainda vão lembrar de mim e vão associar a mim, mesmo sem saber o meu nome. E eu acho isso muito legal. Agora que eu percebi que eu tô com um penteado de mãe de anime. Criei o nome da marca, que vai ser mesmo o nome que eu já uso na internet há algum tempo, que é o Kamikuro. Por que Kamikuro? Kami, de Camila. Eu criei esse pseudônimo pra mim em 2014. O Kami, no caso. Mas na verdade era outro nome, era o nome da primeira personagem que eu fiz cosplay. Aí eu tinha uma página no Facebook. Uau! Eu tinha uma página, ela chegou a bater quase 10 mil seguidores. Só que eu fui parando de fazer cosplay e tudo mais, só que o Kami continuou comigo. E aí, nisso também, além da página, eu tinha o Instagram, né? Só que eu mudava muito de nome no Instagram, tipo, muito, muito, muito. Na verdade, eu mudava meu nome porque eu gostava de misturar o nome do personagem que eu gostava de um anime com o meu nome. E aí eu mudava muito. Daí eu pensei assim, por que eu não coloco Kami e o nome do anime junto? Que é Kuro Shitsuji. Só que daí eu coloco só o Kuro. E aí ficou Kamikuro. Desde então, eu sou conhecida na internet por Kamikuro. E aí eu ia pra rolê aqui na minha cidade, tipo, em barzinho, festa de fantasia. E o pessoal me conhecia como Kamikuro. Ninguém chegava me cumprimentando. Oh, e aí, Camilo, tudo bem? Chegava, e aí, Kamikuro? E eu ficava assim, pegou. Realmente pegou. E aí eu estava num dilema para poder criar o nome da marca, porque eu queria manter o Kuro, mas eu não queria colocar meu nome. E aí tive a brilhante ideia de pedir para o chat GPT misturar o meu nome e o nome que eu queria. E aí eu queria colocar o Rosa também, porque é meu sobrenome. O chat GPT simplesmente me deu a opção com Rosa. Sabemos que o Brasil vive numa eterna quinta série, qualquer pessoa, né? Então não ia ficar legal com Rosa. Então eu troquei. E aí depois de muito vai e vem e eu tentar escolher um nome que eu goste, chegou o meu próprio nome na internet, Kamikuro. Então eu continuei com essa ideia do Kamikuro, porque acho que é mais fácil das pessoas associarem a mim, já que já está associado. E também porque eu gosto, né? Vai ser um nome de marca legal. E até agora tem fazido é foda. Tem feito sentido pra mim. Eu comecei a pensar na tipografia, né, design, essas coisas. Fiz um curso, na verdade, assim, curtinho. E para entender como é a criação de marca, estratégia de negócio e não sei o quê. Ah, você acha que criar uma marca é só
começar a costurar e postar na internet? Não. E aí eu tava estudando sobre e tudo mais e fazendo os exercícios que pedia nos módulos. E um deles era fazer tipo um mood board de tudo que você quer na sua marca e que você quer transmitir, né, com ela. O meu mood board, gente, ficou um caos, mas ficou um caos. Mas ainda assim foi organizado, porque eu tenho esse negócio. A minha bagunça é organizada. Ai, que clichê. Mas é o seguinte, eu gosto de deixar as coisas assim, retinhas, por tamanho, ou organizar por cor. Então eu fiz o meu mood board assim. Ele tá um caos, porque tem um monte de colagem, um monte de coisa, um monte de informação, mas está organizado. E aí eu terminei de fazer ele. E fui falar com as minhas amigas, né? Mandei assim pra elas: olha, amigas, eu tô fazendo a minha marca. E aí eu mostrei primeiro a logo. Elas gostaram da logo, falaram que tá um negócio mais neutro, assim. Aí eu falei assim: ô, amiga, se você ver meu moodboard, você vai ver que não tem nada de neutralidade. Aí eu mandei pra elas verem. Ela ficou assim: ai meu Deus, que agonia. Eu falei pra ela: minha cabeça é assim, todo dia, 7 dias por semana. Inclusive, eu estou em estado de mania. Vocês sabem o que é estado de mania? É quando você fica extremamente eufórico ou você quer fazer as coisas muito assim, sabe? E aí ontem eu tava desse jeito. Era 7 horas da noite, eu queria continuar costurando, mas aí eu parei porque eu quero mostrar em vídeo, né? Eu tô ouvindo até agora, na verdade, uma música que eu acho que explica muito bem como está a minha mente. Não a tradução dela, né? Mas o jeito que a cantora canta. Acho que deu pra entender. Vou deixar vocês agora com a ASMR, porque eu acho que eu falei muito, né? Mas eu vou deixar com o microfone, vou testar, peraí. Acabou a linha da bobina e eu continuei costurando. Ai, tem que trocar. Algumas atualizações, o que eu já tinha feito até então. Eu costurei mais um babadinho, os dois na verdade, nas costas. Passei com o ferro pra ficar arrematado direitinho. Deixa eu só desvirar. Ai, minha mão. Tá ficando assim, ó. Ó, essa aqui é a frente. Tá desse jeito, belezinha. E aí eu já tô fazendo o arremate, essas coisas, né? Pra deixar as costuras embutidas. E eu tô muito feliz porque bateu aqui certinho, ó. Bateu. Ai, que coisa mais linda. E aí as costas ficaram assim. Aqui ainda eu vou colocar um elástico, né, pra segurar no meu corpo. E aí tá do avesso, porque eu vou embutir todas as costuras. Então a gente costura todo aberto, fica um fuá. Se você não prestar atenção, você não entende o que que é. Essa parte aqui, ó, uma daqui é da frente, outra daqui é das costas. Aí, ó. Aí costura pelos lados, mas eu vou deixar aberto essa parte aqui, desvirar, usar o ferro para sentar todas as costuras e aí fazer a alça também que eu tava esquecendo. Aqui, ó. Eu tinha cortado esse pedaço aqui pra fazer um lacinho de cabelo, mas não deu certo. E aí eu vou usar ele, porque ele tem o tamanho certinho. Eu vou cortar, na verdade, dobrar e dobrar 2 vezes. Então vamos costurar. Então fui eu, viemos anunciar que a blusinha ficou pronta. Olha, ficou assim. Só esse babadinho aqui da frente que ele ficou assim pra cima. Não tem o que eu faça, passar com ferro, segurar aqui, não dá. Ela ficou num comprimento muito bom, o comprimento foi o que eu esperava mesmo. Atrás
né, as alças eu fiz ela pra cruzar assim, só que eu não costurei aqui, porque quando eu costurei ficou um pouco apertado na hora de vestir. E aí eu deixei ela solta, que eu dou a volta, tipo aqui assim por dentro, né, por baixo e amarro aqui assim. E ficou um tamanho bom, então eu consigo me movimentar e não vou precisar colocar fivela na alça para regular. Só alguns adendos, vamos lá. Esse babadinho aqui, esse recorte, na verdade, eu fiz muito no meio do meu, meu seio. O ápice do meu busto tá aqui e eu fiz babadinho um pouco mais para baixo, mas ainda assim não deu corte. O corte seria aqui, ó. Mas valeu a primeira tentativa, eu gostei de como ficou. E mais um adendo também, eu coloquei elástico aqui, né? Só que aqui ela continuou do mesmo tamanho, ela não cede por causa de todas as costuras e tal. Então, para eu vestir, eu tenho que fazer um pouquinho de força. Na verdade, não é na força, é jeito. Porque eu preciso colocar ela no pescoço, passar os dois braços e isso tentar descer ela. Porque daí essa parte aqui minha ficou estreita demais para poder passar na blusa. E eu usarei muito ela, porque agora voltou a fazer calor, infelizmente. Sobrou ainda muito tecido. Assim, sobrou muito. Eu nem sei o que que eu vou fazer. Eu tava pensando em fazer uma saia daquelas que são mais fluidas, assim, sabe? Um recorte nela diferente. Mas eu não sei se eu consigo usar uma saia tão clara desse jeito. Porque eu não tô acostumada. E aí eu não quero fazer a roupa pra eu deixar guardada, entendeu? Só pra estudo. Eu quero fazer e depois passar a usar também. Então eu vou pensar em alguma outra coisa que eu possa fazer, ou algum outro modelo de blusinha, ou um vestido mais curtinho, porque acho que talvez num primeiro momento assim eu me assuste muito usando uma saia azul. Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever, deixar o gostei e até o próximo vídeo.